Já tem notícia quente sobre um desses casos. A Polícia Federal vai investigar se houve crime na tentativa do governo Bolsonaro de trazer joias da Arábia Saudita para o Brasil. As peças seriam presentes para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e foram avaliadas em mais de 16 milhões de reais. Quem tem os detalhes é Theo Cury. Boa noite, Theo. Oi, Felipe, boa noite para você, bem-vindo de volta, uma ótima noite para quem nos acompanha. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, enviou hoje um ofício ao diretor-geral da Polícia Federal solicitando a abertura de uma investigação formal pela Polícia Federal para apurar justamente essa vinda ilegal das joias por meio do governo Bolsonaro e a tentativa também ilegal de retirar essas joias que foram retidas pela Receita Federal ainda em outubro de 2021, quando aconteceu essa viagem para a Arábia Saudita, um presente que foi enviado, que teria sido destinado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nesse documento, nesse ofício, Flávio Dino, e vocês veem na tela, diz o seguinte: os fatos, da forma como se apresentam, podem configurar crimes contra a administração pública tipificados no Código Penal, entre outros. Impõe-se, então, a atuação investigativa da Polícia Federal. Nesse ofício, Flávio Dino não diz quais os crimes poderiam ser investigados pela Polícia Federal. Mas na sexta-feira à noite, quando o jornal Estado de São Paulo trouxe esse caso, Flávio Dino foi às redes sociais e disse que a Polícia Federal deveria investigar os crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro. Lembrando que o descaminho é um crime de natureza tributária, quando se deixa de prestar informações, deixa de prestar, de iludir, de acordo com a lei, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada no país, ou pela saída do país, ou pelo consumo de mercadoria. Descaminho, peculato e lavagem de dinheiro são os crimes que a Polícia Federal deve começar a investigar a partir de agora. Essa apuração formalmente ainda não começou, mas a solicitação foi feita pelo ministro da Justiça, Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. A gente começa o debate, então. Eu começo com Raquel Landim, que assumiu aqui meu posto com o brilho, pontuando os fatos nesse programa sempre que necessário, preservando a essência jornalística, mesmo sobrecarregada, ela que também participa do WW. Agora, esse caso, evidentemente, chama muita atenção, Raquel, e desde o começo, pela tentativa de se trazer ali aquelas joias dentro de uma mochila e depois de se liberar na alfândega ali, onde a Receita Federal apreendeu esse material, e tudo com alguma astúcia, vamos dizer assim, na base do se colar colou, como eu coloquei no meu comentário de abertura, porque você não vê muita transparência, muita clareza de que aquilo seria encaminhado para uma exibição pública, simplesmente. Sempre fica aquela suspeita de que alguém poderia ficar com aquelas joias em benefício próprio. Quer dizer, quando você recebe um presente milionário, você pode trazer transparência, bater uma foto, encaminhar para os órgãos, mostrando que aquilo é para o Estado brasileiro e não para alguma pessoa. E por tudo que você analisa desse quadro, continua uma suspeita no ar, uma desconfiança sobre o destino que seria dado se fosse liberado? Ah, certamente, Felipe. Bem-vindo das férias, bem-vindo de volta. A PF vai ter que realmente analisar todas as provas porque está muito nebuloso. Ainda na sexta-feira à noite eu conversei com o ministro Bento Albuquerque. E o que ele me dizia? Olha, fui pego de surpresa. Nós recebemos aquelas embalagens, aqueles presentes do príncipe saudita. Quando estávamos saindo já para voltar para casa, colocamos aquilo tudo dentro das mochilas, não abrimos. Quando o meu auxiliar foi passar ali na alfândega, apitou, me chamaram de volta. A hora que abriram, era uma joia feminina, que estou dando a versão do ministro, que ele passou para mim. Era uma joia feminina, eu olhei e falei, opa, isso aí deve ser para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, porque afinal eram presentes para encaminhados à presidência da República. E aí começam as narrativas que a gente não consegue entender, porque a Receita Federal, ela emite um comunicado, e eu ouvi isso também de 2 ministros de Estado, dizendo que foi dado ao ex-ministro Bento Albuquerque, não o questionei sobre isso na ocasião, porque ainda não tinha essa informação, a opção de ali, naquele momento, declarar, olha, é de Estado, então declare como de Estado, não pague o imposto para liberar, e ele não o fez. Voltei no ministro, não consegui mais falar com ele, então aí a gente já tem a primeira suspeita
que é uma coisa, um fato estranho, o ministro precisa esclarecer, né? Ressaltando que ele é um almirante, tem a reputação ilibada até agora, ele precisa vir a público esclarecer. Depois a gente tem um outro ponto. Em todos os ofícios que já vieram a público, e o próprio ministro me mandou alguns deles, eles circularam amplamente na internet, e também é a versão que está sendo colocada pelos bolsonaristas, nos ofícios diz, olha, entreguem de volta, porque a Comissão de Ética da Presidência da República vai decidir se isso precisa ser encaminhado, se isso vai ser encaminhado ao Estado ou se pode ficar com o casal Bolsonaro. Isso não cabe, gente. Assim, primeiro que a Comissão de Ética da República, na época de Bolsonaro, tomou algumas decisões questionáveis, 3 membros foram trocados agora no começo do governo. Pelo tamanho, pelo valor das joias, isso teria que ter ido diretamente para o acervo. Não cabe uma decisão da Presidência da República. A gente vai lembrar o caso, semana passada, dos relógios, que vários membros da comitiva, também é um país árabe, agora eu não me recordo de qual, receberam, e a Comissão de Ética Pública deu aval para eles ficarem com os relógios. Relógios caríssimos. Assim, não faz nenhum sentido. Isso teria que ter sido já doado, já entregue ou devolvido, que é difícil no caso desses contatos entre países, mas assim, doado para o acervo. Não cabe à Comissão de Ética da Presidência, até cabe formalmente, mas moralmente não cabe a ela decidir, cabe ao político já devolver, já entregar. E isso não fica claro nos ofícios, Felipe, em nenhum momento. O Hélio fez uma pontuação, eu já passo a palavra então para você, Hélio, sobre esse assunto. A Raquel citou aqui um dos episódios, um dos ofícios, na verdade, em que se fala assim, a gente vai ver se vai ficar no acervo, se vai ficar ali. Soa como uma tentativa de, libera aí, que depois a gente vê. E isso, obviamente, levanta desconfiança, porque você não tem ali aquele destino já apresentado com toda a transparência. Não é para ninguém especificamente. Não é para ficar com o Jair Bolsonaro, não é para ficar com a Michelle. É aqui para ficar com o Estado, né? Quando a gente fala acervo da presidência, é para o Estado. Fica uma coisa assim de tentativa, eu falei de astúcia, mas tem uma certa malandragem aí. Você que é carioca entende bem esse termo. Posso fazer uma ressalva antes do Hélio colocar? Porque eu questionei algumas pessoas também sobre isso. Não cabe à Comissão de Ética Pública decidir se fica com a família Bolsonaro, porque ainda assim eles teriam que pagar um imposto. Ninguém no Estado brasileiro tem o direito de não pagar o imposto. E o imposto, nesse caso, são milhões e milhões de reais. Porque era acima de $1.000, né, que é o limite estabelecido ali. Você tem que pagar uma multa caríssima, mais 50% do valor, enfim. Hélio, com a palavra. Bem-vindo de volta, Felipe. Muito obrigado. Boa noite, Renato, Raquel, Joel, todo mundo. Felipe, a gente comentou realmente na ocasião dos relógios, né, e a minha opinião foi a seguinte, olha, qualquer presente acima de um valor simbólico, R$200, R$300, nunca pode ficar com o servidor público. Sempre tem que ser incorporado ao patrimônio público. Isso é especialmente mais grave ainda quando é dado por um governo estrangeiro, onde tem ainda potencialmente mais conflitos de interesse relativos à soberania nacional. Já tem aqui dentro, mais ainda fora do Brasil. Então, realmente esse caso é muito ruim, é basicamente escandaloso, porque, como você mencionou, a Raquel também pontuou, era assim, libera aí. Não tinha um ofício oficial dizendo, olha, isso aqui vai ser incorporado ao patrimônio público, ou isso aqui vai para a primeira-dama desde que pague o imposto. Não, pelo que eu entendi, não houve isso, né? Então, é horroroso. Desde o primeiro momento já tinha que ter sido falado que isso se incorporaria ao patrimônio público. Agora, não é a primeira vez, viu, Felipe? Porque o TCU, alguns anos atrás, se eu não me engano, que em 2019, decidiu que governos anteriores, que presidentes anteriores que receberam presente, Lula e Dilma, tá, teriam que devolver esses presentes. Eu anotei aqui, de 2002 a 2016, foram 1.073 presentes recebidos. Sabe quantos foram incorporados ao patrimônio público? 15, Felipe. E aí o TCU
obrigou o Lula a devolver 434 presentes recebidos. E ele devolveu 360 até o mês de agosto de 2019. A Dilma foi obrigada a devolver 117 e devolveu 111. Então você veja que isso aí é uma prática como esse patrimonialismo, Felipe, que você mencionou no seu editorial no início do programa, é uma doença brasileira. É algo que, essa confusão entre o patrimônio público e o patrimônio pessoal, que o PT sabe fazer, operar muito bem, por sinal, é um horror. E a Raquel Ampassan mencionou aí algo que é preocupante, eu já passo a palavra, de 3 membros da comissão de ética que foram alterados já agora no início do governo. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque essa comissão de ética determina sobre conflitos de interesse também, tá? Então a gente tem que ficar de olho porque essa confusão está generalizada, Felipe. Obrigado, Eli. O que foi? Não, só pontuar. Eli, nesse levantamento que você fez, tem algum presente de 16 milhões e 500 mil reais que os outros presidentes não devolveram? Isso aqui, nesse valor tão alto? Eu peguei no Estadão e não fala de valores, fala de número de presentes, tá? Então, algo para a gente verificar juntos. O valor, Joel, é muito alto e a gente vê aí 2 etapas aí desse processo, né? A primeira tentativa de um assessor do ministro de trazer na mochila sem declarar aquele bem, quer dizer, soa como aquela velha tentativa de você passar pela alfândega sem ser descoberto, né, trazendo ali alguma coisa acima do valor permitido e depois essas sucessivas tentativas de liberar esse material apreendido pela Receita Federal, que a gente vai detalhar em instantes. Como é que você avalia? Exato, são 2 coisas diferentes. Uma, essa prática estranha realmente de recebimento de presentes. O Hélio lembrou aí do caso do Lula, que teve uma série de presentes que a Justiça mandou ele dar para o Acervo Nacional. Eu lembro que em 2016... encontraram um cofre do Lula, né? Um cofre que tinha ali centenas de presentes que ele tinha recebido também em caráter pessoal, mas recebido enquanto era presidente da República. Houve um outro caso envolvendo joias até, mas esse acaba pegando bem para o Lula e para a primeira-dama na época, a Marisa Letícia. Em 2003, se eu não me engano, a Marisa Letícia recebeu dos Emirados Árabes uma joia, mas que ela prontamente declarou que estava cedendo para o Acervo Nacional, né, para ser um presente oficial público para o Estado brasileiro e não ficar com a pessoa dela. Mas, enfim, a situação dos presentes, essa é uma situação que merece ser melhor discutida no Brasil. Eu não sei se avanços legislativos desde então já mudaram um pouco isso, mas sempre ficou numa zona cinzenta de até que ponto o presidente pode ou não pode, ou a primeira-dama, no caso, recebendo, pode ou não pode ficar para ela aquele presente. Mas uma coisa é clara, e esse é um outro tema que cabe menos dúvida aí. Dado que foi feita a escolha de não se doar aquilo imediatamente para o Acervo Nacional, passa a ser um presente pessoal. Um presente pessoal que, para entrar no país, precisa pagar os impostos referentes a ele. No caso dessa joia aí, se eu não me engano é 50% de imposto, né? Um imposto milionário. Acho que é um presente que sai muito mais caro do que a pessoa estava imaginando. Mas o fato é que houve uma tentativa de entrar com essa joia numa mala, escondido, ilegalmente na bagagem pessoal do ministro no Brasil. E isso está fora de qualquer área cinzenta. E isso é indefensável. Se a intenção, como alegam defensores do antigo governo Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro parece que está alegando isso, se a intenção era de fato doar para o Acervo Nacional, então por que entra na bagagem do ministro tentando passar pela alfândega ali sem ninguém ver? Não é esse o procedimento quando você recebe um presente que vai fazer parte dos bens e das relíquias e dos presentes oficiais do Estado brasileiro. Então, toda essa história é, no mínimo, muito estranha. Você tem Bolsonaro e Michele alegando que nem sabiam, na verdade quem recebeu foi o ministro, estava trazendo para eles. Depois o Bolsonaro parece que entra em jogo, tentando liberar ali ou até devolver para a Arábia Saudita, mas também não podia devolver, então estava numa situação, na prática, parado ali na Receita Federal. Mas o fato é o seguinte, se o presente é um presente de Estado, ele jamais deveria entrar escondido numa bagagem de ministro. E se é um presente pessoal e que a primeira-dama vai ficar com ele, deveria ter pagado imposto.
João, Isso não aconteceu. Mas só um ponto, não é um presente pessoal de jeito nenhum, né? Porque ela jamais ganharia do Bin Salman, do rei ali, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, um presente desse valor, dessa monta, se não fosse a primeira-dama do Brasil. É porque são culturas nas quais a pessoa do líder ou da cônjuge do líder e o poder político se misturam, né? Não, mas Na Arábia jamais, Saudita, essa coisa é totalmente misturada. Não, tanto mas que é uma jamais. dinastia. Tanto que é uma dinastia Jamais, que a legitimidade jamais, segue por esses já caminhos. estive lá, É uma diferença. É claro que ela só recebeu porque ela era a primeira-dama, mas assim exato. como o rei saudita, ele recebe um presente. Você acha que existe a distinção para ele? Se é para o Estado impessoal saudita ou se é para... O nome do país é o nome da dinastia dele, inclusive, né? Então, Exato, quer dizer, a mistura é total. Mas independentemente de outra Mas o que cultura, é outra existe a cultura brasileira, outra existe cultura. a legislação Na brasileira. cultura brasileira, aí sim. Aqui uma cultura brasileira mais próxima de uma... Nem todo mundo gosta desse termo, mas de uma cultura ocidental, aqui a diferença é muito mais clara para nós. Por isso era importante a clareza desde o início. E essa falta, essa ambiguidade na qual essas joias milionárias ficaram, é indefensável do início ao fim. Não, eu concordo com você, só o que eu estou pontuando é que, independente da cultura dos árabes, esse presente foi dado ao presidente da República do Brasil e à primeira-dama do Brasil. Assim, poderia ser Jair Bolsonaro ou poderia ser qualquer outro. Ela assim, não teria ganhado se não tivesse esse cargo naquele momento. Renato Meirelles, já tem muita gente acreditando que se houvesse sido conseguida ali aquela liberação na Receita Federal, essas joias poderiam estar em Orlando, na Flórida, nesse momento, né? Porque houve tentativas até o final do governo Bolsonaro, ali o finalzinho de dezembro de 2022. O que você destaca? Olha, a gente veio do processo eleitoral, Felipe, Raquel, Joel, Hélio, em que o debate sobre corrupção pautou parte considerável do debate eleitoral. O debate sobre corrupção, que ficou claro que para a grande maioria dos brasileiros, os políticos todos estavam nessa categoria de políticos não honestos, que deixou claro para o eleitor que existiam práticas que infelizmente eram práticas comuns, mas que foi tentado se atribuir na campanha eleitoral como se corrupção fosse o monopólio de um partido político. Eu fiz as contas aqui, Felipe. Dá para comprar 5 apartamentos, 5 coberturas, triplex do Guarujá com dinheiro da joia. 2.984 pedalinhos com dinheiro das joias. 2.000, quase 3.000 pedalinhos com dinheiro da joia. Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil para um eleitor, para o cidadão médio, entender quais são essas diferenças de corrupção. Mas, Renato, existe diferenças de corrupção? Essa comparação é sequer cabível. Mas se tivesse terminado assim... de falar, Raquel, talvez você entendesse que não existe pequeno corrupto. Assim, os meus pais, como seus pais, provavelmente ensinaram que não existe meia grávida e que não existe meio ladrão. Agora, a comparação vale. Como você acabou de perguntar para o Hélio, se algum dos presentes devolvidos pelo Lula tinha o valor de 16 milhões. Não tem. A corrupção tem que existir tolerância zero para a corrupção no Brasil. O que eu estou dizendo é que nada diz ainda para quem foi o presente. A Raquel descreveu muito bem aqui a apuração dela com o ministro, que disse, olha, me deram um negócio falando que eu tinha que levar. Quando eu estava chegando no aeroporto, é tipo uma mula que faz contrabando. Então nós temos aqui o ministro de Estado, que no mínimo foi uma mula. Não no sentido intelectual, mas no sentido do tráfico possível. Quantas vezes já não se tem caso de tráfico de drogas que se coloca na mala de alguém? Foi quase isso, Felipe. Foi quase isso. Então nós temos que tomar muito cuidado para, primeiro, não aceitar um presente como um presente. Não sei se não foi presente. A Polícia Federal vai começar a apurar se teve troca de interesse nisso daqui. O que é ruim é que para o eleitor brasileiro que sai desgastado de um processo eleitoral, para um eleitor brasileiro que já achava que todos os políticos eram iguais e eram pouco honestos, esse caso do governo Bolsonaro continua jogando os políticos para a vala
da corrupção. Acho que cabe apurar se foi presente ou não. Aliás, seria muito interessante que, se fosse um presente de Estado, inclusive, viesse pela embaixada e não com o ministro funcionando de mula para receber joias que, vale lembrar, historicamente são utilizadas como mecanismo de lavagem de dinheiro. Os políticos que se envolvem nesses escândalos é que se jogam nessas valas, evidentemente. Não são todos, a gente aponta aqueles que estão envolvidos nos escândalos, a gente faz o escrutínio de cada escândalo, trazendo cada elemento e tudo que se pode concluir de momento a respeito daquilo. Evidentemente vai haver novas investigações, espero que haja novos elementos que venham à tona aí para a gente poder trazer conclusões mais categóricas, mas tudo que apareceu até aqui já é muito feio. Diga, Joel, rapidamente para a gente continuar nessa pauta ainda. Pontuar, mas talvez a Raquel queira também pontuar, mas brevemente. E esse escândalo vem diretamente em cima e bota na mira justamente a figura que o PL está usando como aquela que está capitaneando a sobrevida do bolsonarismo, né? E falando para plateias aí ao redor de todo o Brasil, recebendo inclusive pelas suas viagens e trabalhando para o partido, que é a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, que tem um enorme carisma, tem uma ótima conexão com tantos eleitores, que tem ótimo trânsito, tanto entre as igrejas evangélicas como com o público feminino de maneira geral. Justamente ela, talvez uma das esperanças do bolsonarismo, pensando que talvez o Bolsonaro fique inelegível, justamente com ela agora se suja um pouco nessa história e ela, no mínimo, vai ter que se explicar. Não é a primeira vez, né? É um valor muito maior, porque 16 milhões e meio de reais são muito maiores do que aqueles 89 mil reais que Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro e apontado na denúncia original do Ministério Público do Rio como operador ali do gabinete, no esquema da chamada rachadinha, o Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia Aguiar haviam feito depósitos na conta da Michele Bolsonaro de 89 mil reais. Agora a gente está falando de joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Mas como o Renato colocou, como a gente estava colocando aqui, os valores evidentemente agravam. Agora, tudo que é espúrio, tudo que é eventualmente ilícito, ou tudo que é pelo menos imoral, é sujo, é errado, né? Para a gente usar o termo mais genérico. Diga, Raquel. Eu preciso fazer uma pontuação. Eu questionei o Hélio o porquê do valor do presente, porque quando se trata de um presente para o servidor público, o valor importa. Se é um valor baixo, você pode ou não pode ficar. Se é um valor alto, conforme esse valor vai aumentando, começam a suscitar dúvidas. Se você pode ou não pode ficar com aquele presente. Um presente de 16 milhões e 500 mil reais, realmente não tem dúvida cabível se você pode ficar com aquele presente. E aí a gente precisa saber o valor dos outros presentes para ver se cabe esse tipo de comparação entre os presentes que o Bolsonaro, entre esse presente que Bolsonaro teria, né, iria receber se tivesse passado na alfândega e os demais presentes que o Lula recebeu e teve que devolver. Agora, em questão ao sítio de Atibaia, ao pedalinho, ao triplex, essa é uma narrativa que está sendo feita nas redes sociais como se fosse para justificar uma coisa pela outra. O fato do Bolsonaro ter, eventualmente, né, a gente não sabe se isso realmente não chegou para ele, a PF vai ter que investigar, mas ter feito essas várias tentativas de ficar com essa joia, de jeito nenhum vai eximir o Lula, de qualquer forma, das investigações que tinham sido feitas lá atrás e que, apesar dos processos não terem dado em nada, como não deram, está ali muito claramente as quantas vezes o Lula foi ao sítio de Atibaia, o pedalinho com o nome dele e da mulher, todo o rolo do triplex do Guarujá. Então, assim, são duas coisas que não são comparáveis na minha avaliação. E nos Estados Unidos, me parece que há um limite, que antigamente era até mais baixo, de 20 dólares, depois cresceu para 100 dólares. Quer dizer, a partir de determinado limite, muito baixo, é preciso transferir aquele patrimônio para o Estado. Quer dizer, é preciso trazer como patrimônio público, como algo que não vai ser de utilidade pessoal. O Hélio queria comentar rapidamente, Hélio, para a gente continuar. Muito rapidamente, eu presumo, Raquel, essa matéria era da Folha, tá, de 2016, como não tem o valor na matéria,
Mas o TCU condenou o Lula a devolver 434, né, e a Dilma 117, mais ou menos metade dos presentes recebidos no período de 2002 a 2016. Eu presumo que esses que o TCU julgou que poderiam ficar com eles deveriam ser abaixo de um certo valor. Estou aqui presumindo. Mas é que eles foram condenados. O meu ponto era de patrimonialismo, é de isso ter sido incorporado ao patrimônio pessoal desde o primeiro dia, sem pensar em deixar com patrimônio público. Esse é o ponto dessa condenação do TCU ao presidente Lula e à ex-presidente Dilma. Como o presidente ganha presente, hein? Centenas e centenas. Exatamente. Vamos detalhar, então, essas tentativas do Bolsonaro de liberar essas joias. Tudo começou no dia 26 de outubro de 2021, quando o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, desembarcou no Brasil após viagem à Arábia Saudita. O assessor que estava com as joias não declarou os bens. No mesmo dia, Albuquerque tentou dar uma carteirada pedindo a liberação dos diamantes e alegando que eram presentes para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. 3 dias depois, o gabinete da presidência enviou ofício ao Ministério de Minas e Energia, pedindo a busca das peças para analisar se elas seriam incorporadas ao acervo pessoal ou do Planalto. No dia 3 de novembro, o Itamaraty enviou um documento à Receita Federal pressionando pela liberação das joias. Naquele mesmo dia, o Ministério de Minas e Energia também enviou pedido de liberação à Receita. Mais de um ano depois, em 28 de dezembro do ano passado, 2 dias antes de Bolsonaro desembarcar nos Estados Unidos, o secretário da Receita Federal fez pressão para a liberação dos bens. No mesmo dia, o gabinete da presidência enviou um novo ofício à Receita. Já no dia 29 de dezembro de 2022, véspera da chegada de Bolsonaro aos Estados Unidos, um assessor do então presidente foi pessoalmente ao aeroporto de Guarulhos para tentar liberar as joias. E o secretário da Receita conversou com o responsável pela alfândega por telefone. Todas essas tentativas foram feitas sem sucesso. Os dados foram levantados pelos nossos produtores Leonardo Ribeiro e Luciana Amaral. A gente mostrou aí numa arte essa cronologia. Alguém quer acrescentar? 2 coisas muito curtas, Felipe. Primeiro, como a gente teve ali na Receita Federal funcionários que cumpriram o seu dever com todas as pressões vindas dos escalões mais altos do Executivo. E isso nos mostra como, olha, algumas funções é bom ter estabilidade ali, né? É bom que a pessoa possa cumprir o seu dever sem medo de sofrer represália. E segundo... Deixa eu só lembrar uma coisa, que é nesse ponto, que é muito importante, porque é tão raro esse tipo de exemplo que a gente precisa destacar. Isso aconteceu, naquele caso, na CPI da pandemia, lembra aqueles irmãos, um era servidor, concursado, viu irregularidade naquele contrato da Covaxin, acabou levando até o próprio presidente da República, mas ele, justamente naquela época, por ser concursado, por não ser alguém indicado como por um cargo de confiança, indicação política, ele sentiu mais conforto, mais segurança para apontar irregularidade naquele momento, que muitas vezes alguém que está ali porque é da mesma tribo, né, não faria, claro. Com medo de perder o cargo. Ele fez, assim como esse servidor da Receita Federal fez, sob todas as pressões, aquilo que é certo, aquilo que está previsto no regulamento que ele precisa cumprir. Então, perfeito. Mas aí tem servidores e servidores, né? Acho que o servidor, claro, pela a história toda que está sendo contada, a PF vai ter que investigar. O servidor do aeroporto de Guarulhos, ali, ele foi perfeito, ele não cedeu às pressões, inclusive do chefe dele, que era o secretário da Receita Federal na época, que é um servidor de carreira, né, Júlio César Vieira Gomes. Segundo a reportagem do Estadão, publicada hoje, o Júlio César Vieira Gomes, o militar que vai até a Receita Federal, dá uma carteirada dizendo que tem uma autorização de Júlio César Vieira Gomes para que seja liberado, liga para o secretário, passa o telefone para o fiscal ali da alfândega, o fiscal da alfândega ainda assim se recusa e Júlio César Vieira Gomes depois é recompensado por Jair Bolsonaro com um cargo em Paris.
um cargo que depois o ministro Fernando Haddad revogou e ele volta para o Brasil, é servidor concursado, então continua atrelado à Receita Federal. Então, assim, tem servidores e servidores. A ética pessoal nunca deixa. Exato, a ética pessoal nunca deixa de ter importância. Não existe arranjo institucional que dê conta de uma pessoa com ética ou de outra sem ética na sua ação. E o segundo ponto, como o interesse do governo nesse tema aumentou, assim, chegou no ponto máximo nos últimos dias do governo, né? Houve quase que um desespero ali para resolver aquela situação ali nos dias finais do governo, o que mostra que, do ponto de vista do próprio governo, a coisa ali não estava boa, não. Hélio, quer acrescentar? Acho que eu acrescentaria o seguinte, isso não é nada bom para a imagem e reputação de Jair Bolsonaro e talvez até de Michelle, embora ela diga que não soubesse nada sobre o assunto, né? Porque realmente é uma situação muito feia, ainda tem coisas a serem esclarecidas, o eventual envolvimento do ex-presidente Bolsonaro no pedido de mandar alguém lá para resolver, né? Isso a gente tem que aguardar, claro, mas está com cheiro de que isso aconteceu. Então, é muito negativo, na minha opinião, para a imagem do ex-presidente Bolsonaro. Renato. Vou ao tema que me cabe aqui. O espaço que isso vai abrir para uma direita não bolsonarista, Felipe. O que nós estamos vendo aí é que um dos baluartes relacionados à imagem do presidente da República era de um combate à corrupção. Por mais que ele tenha sofrido nos últimos 4 anos aí uma série de denúncias feitas por diversos órgãos, algumas investigadas, outras não, pelo fato dele ser presidente da República. Mas imagina a situação. A Michelle, de fato, estava sendo construída pelo Partido Liberal, pelo PL, como uma alternativa, como uma herdeira do bolsonarismo, usando o sobrenome, com uma rejeição menor. A Michelle, que nas redes sociais já tinha o apelido de Micheque, agora está virando Michake, por conta das joias dadas pelos sauditas. Então é óbvio que isso tem um desgaste na imagem dela e isso abre espaço para outras figuras como que têm se mostrado muito mais ponderadas na direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Então, do ponto de vista do impacto eleitoral, é que você começa a ter fissuras. Você teve atrás uma fissura com o transporte de cocaína nos aviões da FAB, uma fissura com a saída de Sérgio Moro do Ministério e mesmo ele voltando na véspera das eleições, meio que esqueçam tudo que eu falei, e agora essa denúncia das joias, seja presente ou seja propina, se abre aí um espaço para a direita oposicionista ao governo federal. O mais impressionante é que tudo poderia ter sido feito às claras. Quer dizer, tudo poderia ter sido declarado, ter sido feito com transparência, ter sido comunicado, inclusive, à sociedade. Você tem entrevistas que o presidente da República dá, você tem as redes sociais, você tem os órgãos competentes, tudo para se mostrar, olha, recebi um presente avaliado em 16 milhões e meio de reais. Estamos aqui tentando cumprir todas as etapas legais previstas na legislação para que isso seja incorporado ao patrimônio público brasileiro. Agora, tudo precisou vir à tona por meio de uma reportagem de um jornal que mostra todos esses atos aí na sua continuidade, nos seus desdobramentos que a gente colocou em arte para deixar bem claro para o espectador. Tudo feito na surdina, de forma sorrateira. E sempre com ambiguidade, né? Nessa tentativa do libera ali, depois a gente vê para onde isso vai, e poderia acabar nas mãos de alguém interessado realmente em ficar com aquele presente milionário por ganância, para fazer dinheiro. Quer dizer, a desconfiança, a suspeita continua no ar pelo modo como a operação se deu.